dizemos: hoje eu preciso de Ti ao ponto de Tu seres mais importante que o ar que eu respiro. E nós sabemos que não há no nosso ser, se nós pararmos de respirar, nós morremos. Se nós pararmos de tomar água, ao fim de um tempo nós desidratamos e nós morremos. Mas quando nós declaramos a Deus: Deus, eu preciso de Ti mais que o ar que eu respiro, nós estamos a colocar nos nossos ombros uma responsabilidade. E existem duas formas de nós fazermos isso. Ou nós estamos a falar da boca para fora, ou então, se nós estamos a dizer isto com todo o nosso coração, nós estamos a criar em nós uma responsabilidade, uma dependência de Deus. Porque se todos nós dependemos de o ar para respirar, se Deus é mais importante que o ar que nós temos, que nos causa uma dependência, então, se nós dependemos de Deus a esse ponto, nós estamos tramados. É a palavra certa. Estamos tramados. Quer dizer que se no dia em que nós deixarmos que Deus deixe de ser importante para nós, nós vamos morrer. Não sei se vocês entendem isto. A dependência é total, tem que ser total, tem que ser de 100%. Porque senão nós vamos morrer. É isso que nós estamos a dizer. Deus, se eu te deixo, eu preciso de Ti ao ponto que, se Tu não existires na minha vida, eu vou morrer. Acabou. Não tem mais volta. Usa-se esta expressão muito no Brasil. Não tem mais volta. Não é? Por isso cria-nos uma responsabilidade enorme. Porque não há volta atrás. Independentemente das circunstâncias, independentemente de tudo aquilo que nós estejamos a viver, não há volta atrás. Amém? Mas com tudo isto, Deus quer o melhor para nós. Amém? Vamos aprender a ser dependentes de Deus. Amém? E a viver aquilo que Deus nos tem colocado na nossa vida, de uma forma intensa, de uma forma 1000%, uma dependência de 1000% de Deus. Amém? Amém. Vamos continuar na nossa campanha. Estamos 40 dias de milagres com Jesus. Amém? Quem acredita que Deus vai fazer o milagre? Amém. Eu vou perguntar outra vez, porque não sei se... Ok? Quem acredita que Deus vai fazer um milagre? Amém. Amém. Amém? Todos nós queremos viver o milagre de Deus na nossa vida. Amém? Todos nós queremos viver todos os dias o milagre de Deus na nossa vida. Amém? E é para isso que nós estamos cá. Vamos falar de milagres. Temos feito os nossos devocionais diários e durante estes devocionais Deus tem sido bom. E nós estamos a falar um milagre todos os dias. 37 milagres que Jesus fez que vêm na Bíblia. Porque a Bíblia diz em João 20:30 que muitos outros Ele fez, mas que não estão registados. Apenas estão registados para aqueles que crerem, eles possam avançar. Amém? Então estamos a falar de 37 milagres, desde o domingo passado, e todos os dias Deus tem falado à nossa vida. Amém? Estamos, não sei se vocês assistiram à nossa live ontem, mas foi uma bênção. Amém? Nós estamos a fazer a live aos sábados, onde nós estamos a testemunhar, pessoas estão a testemunhar aquilo que Deus fez. Amém? Não são máquinas, não são vídeos que nós vemos, não, são pessoas que estão a dizer: Deus, olha, Ele fez isto na minha vida, Ele fez aquilo na minha vida, Ele mudou a minha vida. Ontem estávamos ouvimos a Consuelo a dar testemunho daquilo que Deus fez na vida da filha dela, e é tremendo. É tremendo nós escutarmos as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Ouvimos o Marcelo, ouvimos o pastor Rogério, e isso tem que alimentar a nossa fé. Tem que alimentar a nossa fé. Nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram com as coisas que Deus faz. E esperar que Deus vai fazer connosco também.
Porque Deus não é um Deus exclusivo. Deus não opera só num ou só no outro. Porque opera naquele porque é pastor, opera naquele porque é diácono, opera no outro porque tem muita fé. Deus não é um Deus exclusivo. Deus é um Deus que opera neles e quer operar em cada um de nós. Deus Ele quer fazer um milagre em cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Amém? E todos nós que experimentamos este relacionamento, que nós construímos este relacionamento com Deus, todos nós temos que ter um milagre para contar. Porque quem não vive vida de milagre tem que se converter. É assim. Quem não vive vida de milagre tem que reconhecer que Jesus Ele é Senhor e tem que convidá-lo a entrar na sua vida. Porque a partir do dia em que nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida, eu tenho que viver vida de milagre. A minha vida tem que ser milagre todos os dias. Amém? Amém? Então nós estamos a experimentar o milagre de Deus. Amém? Eu quero ver milagre todos os dias. Amém? E eu acredito que nesta campanha, muito mais do que receber um milagre que nós temos, Deus, eu quero receber uma coisa grande, Deus, eu quero isto, Deus, eu quero algo que seja visto, muito mais do que receber esse grande milagre, é nós aprendermos a viver milagre no dia a dia. Este relacionamento com Deus é um relacionamento de milagres. Porque Ele é um Deus de milagres. Não existe outra forma de Ele operar na nossa vida. A bondade dEle é um milagre. A graça dEle é um milagre. Amém? Então vamos aprender este relacionamento de milagres. Todos nós, no nosso dia a dia, nós temos que ter milagres. Amém? Amém. Hoje vou falar de um milagre que Jesus fez e diz que é Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa. Eu creio que muitos de nós estamos familiarizados com este milagre. Mas há algumas coisas que nós, alguns pontos que nós tiramos para aprender como nós podemos viver de uma forma mais eficaz este milagre. Não quer dizer que todos nós vamos apanhar peixe. Não. Sandra, tu não vais apanhar peixe? Não é? Só se for no mercado. Não é? Eu lembro que o meu pai ele gostava muito de ir à pesca. O meu pai já partiu para o Senhor, mas ele gostava muito de pescar. E quando eu era criança, eu ia muito com ele. Nós vivíamos ali na zona do mar, algumas pessoas conhecem, e vivíamos ali na zona do mar, e o meu pai gostava muito da cana, preparava tudo, e gostava muito de ir pescar. E ele gostava. E eu ia com ele, só que eu só gostava de pescar quando apanhava peixe. Mas o pescador nem sempre apanha peixe. Pois não? Então, eu gostava muito de ir, só que eu tinha um problema, que era, o meu pai gostava de pescar, ele mandava lá o isco lá para o mar e punha-se à espera do peixe, e eu, como estava cansado, era adolescente, e eu estava cansado daquilo, e o que é que eu fazia? Eu mergulhava no mar onde estava o peixe. Eu mergulhava lá, pum, eu lá mergulhava para dentro do mar, e o meu pai zangava-se comigo porque eu espantava o peixe todo. Eu disse, se não apanhaste também já não apanhas mais, porque eu já o espantei. Está a ver? Então, mas eu dizia que não é dizer que eu gosto de ir à pesca, mas é de ir ao mercado comprar peixe. Eu já trago já o peixe mortinho, já arranjadinho, isso é que é bom, não é? Amém? Mas já estou mais animado, não é? Amém? Sim, mas estamos a ver então um milagre em que Jesus ele faz com que estes discípulos ele tenham algo esplendoroso, esta pesca maravilhosa. Amém? Isto está em Lucas 5, 1 a 11. E diz assim, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou num dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, nós trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede.
E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixe que tinha sido feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo. Amém? Amém. Eu não sei se vocês sabem, eu sou de uma vila pescatória, uma zona onde há muita pesca, muitos barcos. Eu lembro quando era criança, agora já não, porque já tem lugares mais reservados para fazer esse trabalho. Eu lembro quando era criança, na Bahia, havia uma praia que há uma praia que nós chamamos Praia do Peixe. E nessa praia, os barcos entravam ali na areia e ali na zona da entrada da praia, eles puxavam as redes para cima e as mulheres e os homens punham-se a arranjar as redes no final da pesca. De manhã, quando nós íamos para a praia, nós passávamos ali e estavam ali sempre os homens e as mulheres a limpar as redes, a cozer as redes para que não houvesse buracos nas redes. E era isto que eles estavam a fazer. Os discípulos tinham acabado de ter uma pesca fracassada, onde não apanharam nada, onde não apanharam nem um peixinho sequer. Ou seja, foi uma noite onde eles, porque normalmente o peixe, quem sabe o peixe nos barcos apanham-se à noite. Então, mas foi uma noite fracassada e eles já tinham tirado os barcos do mar e estavam ali a limpar as redes. E havia uma grande multidão que seguia Jesus e que o apertava, e ali Jesus tinha duas opções: ou entrava na água, porque não tinha para onde ir, estava cercado, ou então tinha a opção de entrar num barco. E vemos uma situação em que Jesus, ele chama Pedro, e diz: Pedro, eu quero entrar no teu barco. Porquê? Porque ele ia se afastar da multidão e ia poder ministrar à multidão. Mas sabem, é interessante que Pedro, ele podia ter dito: a ver, Jesus, acabei de chegar do mar, estou a limpar as redes e agora queres que eu ponha as coisas no barco e vá para o barco para tu ministrares? Mas não, Pedro, ele obedeceu e Jesus, ele entrou no barco para Jesus ministrar. E a partir daqui nós temos alguns ensinamentos que nós podemos ter. Diz assim: se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, busque a Jesus pela motivação correta. Amém? E no versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lado de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Amém? Qual é a tua motivação para buscar o milagre de Deus? Qual é a nossa motivação para buscar o milagre de Deus? Será que a minha motivação é só receber algo que eu não consigo receber pelos meus meios? Será que a minha motivação é só ter algo para contar aos outros? Será que a minha motivação é apenas algo para melhorar a minha qualidade de vida, ou o meu estilo de vida? Será que a minha motivação é ter algo, ser um pouco melhor financeira, para que consiga ter um pouco mais tranquilidade, ter mais uma casa, mais um carro, se calhar não preciso trabalhar tantas horas? Qual é a motivação que eu chego a Deus? Qual é a motivação que eu busco o milagre de Deus na minha vida? Amém? A primeira motivação que nós temos que ter é buscar a presença de Deus. Amém? Havia um povo naquele lugar que estava buscando a presença de Deus. Havia um povo naquele lugar que estava a pressionar Jesus, a cercar Jesus para estar na presença de Deus. Para ouvir mais da palavra de Deus. Para ouvir aquilo que eram os ensinamentos. Algo
que não era normal, algo que os mestres da altura e os sacerdotes não ensinavam, a forma que eles ensinavam. Jesus era o único a ensinar aqueles ensinamentos. E aquele povo, ele tinha sede de buscar a Deus. Ele tinha sede de estar na presença de Deus. Ele tinha sede de ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, qual é a tua motivação? Porquê é que eu faço? Sabem? É importante, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a presença. Amém? Quando nós buscamos a presença de Deus, os milagres, eles vão acontecer. Porque as coisas só acontecem quando há relacionamento. Só quando nós temos relacionamento com Deus, quando nós estamos, assim como nós costumamos dizer, unicarne. Essa expressão, não é? Unicarne. Aquilo é unicarne. São aqueles que são inseparáveis. Aqueles que não se desligam. Aqueles que estão ali. Quando nós somos unicarne com Deus, os milagres vão acontecer. Porque nós não buscamos com o interesse de receber o milagre. Nós buscamos com o interesse de estar na sua presença. Amém? E isso tem a ver com o relacionamento. Vocês sabem, os filhos, quando chegam aos pais, quando são crianças, eles procuram os pais, não é por interesse. Já pensaram nisso? Que os filhos, quando são pequenos, ou quando são grandes já é diferente. Eles já começam naquelas artimanhas, não é, Ana? Sim. Aquelas artimanhas. Mas quando eles são pequenos, eles não buscam os pais por interesse. Eles buscam os pais porque eles querem estar com os pais. Eles querem segurança. Eles querem amizade. Eles querem amor. Então não há interesse nos filhos em buscar os pais. Eles não vão porque querem... não, eu vou buscar o meu pai. Imagina o Trey não busca a Patrícia com interesse. Ele busca porque se sente seguro na presença do pai e da mãe. E é isto que Deus quer fazer connosco, que nós busquemos, porque ali é o nosso porto seguro. Ali é o lugar onde nós estamos seguros. Aconteça o que acontecer, Deus ele não te vai falhar. Amém? Então nós temos que aprender a buscar os milagres de Deus, mas pela presença de Deus. Amém? Pelo cuidado de ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Em segundo lugar, diz assim, procure fazer o seu trabalho com dedicação. Nós vemos os apóstolos, ou neste caso os discípulos, desculpem, no versículo 2 e 3 diz assim, viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Amém? Vemos uns homens que estavam cuidando daquilo que era o seu trabalho. Amém? Estes homens estavam a fazer o seu trabalho com dedicação. Eu lembro-me que quando eu ia à praia e via estes homens emaranhados de redes, porque aquilo é uma confusão, não sei se vocês já viram, não é? É uma confusão, é redes por todo o lado, aquilo, a gente olha para aquilo, é uma confusão, cheio de limo, cheio de lixo, mas sabem, estes homens estavam dedicados. Os pescadores, quando eles fazem as redes, eles são dedicados, porque não pode falhar nenhum buraquinho, não pode falhar nada, porque senão o peixe escapa-se. Eu não sei se vocês sabem, o peixe escapa-se, porque passam pelo meio das redes. Então havia uma dedicação destes homens a arranjar aquilo. Amém? E aquilo que Deus nos pede é que nós sejamos dedicados no cuidado das coisas de Deus. Amém? Nós temos que ser dedicados. Aquilo que Deus nos pede é que nós possamos cuidar de uma forma atenciosa, de uma forma amorosa, de uma forma dedicada. Deus, eu quero cuidar daquilo que é teu, eu quero cuidar daquilo que tu me dás. Se Deus te dá uma pessoa, pois cuida dela. Se Deus te dá um trabalho, pois cuida dele. Se Deus te dá algo especial, cuida daquilo que Deus te dá. Se Deus te dá um trabalho, cuida dele. Porque o trabalho que tu tens não é teu. É algo que Deus te deu é um milagre que Deus te deu naquele momento para que tu possas ter sustento na tua casa.
É o milagre que Deus te deu no momento para que tu possas cuidar da tua família e cuidar dos teus. Então, ser dedicado. Ser dedicado. Faz com todo o teu coração. Faz com todas as tuas forças, a tua alma. Amém? Porque tu vais ser recompensado por isso. Amém? Tu vais ser recompensado. Sabem? Há uma expressão que nós usamos, em que nós temos que ter cuidado com as coisas, nós temos que ter intensidade naquilo que nós fazemos, nós temos que ter orgulho naquilo que nós fazemos, porque as coisas de Deus nós não podemos descuidá-las, as coisas de Deus nós não podemos ser levianos com aquilo que Deus nos dá, porque se tu és leviano com aquilo que Deus te dá, com o pouquinho que Deus te dá, Deus não te vai dar mais. Porque o pouco que Deus te deu, não estás a ser dedicado. Amém? Então vamos ser dedicados. Amém? Sabem, Jesus, ele utilizou um dos barcos para poder entrar no mar e poder falar à multidão. Amém? E porque ele reconheceu que estes homens, eles tinham cuidado, eles eram dedicados nas coisas que estavam a fazer. Amém? Em terceiro lugar, diz assim, não tenha medo da profundidade. Sabem, quando nós pensamos em profundidade, não há uma medida métrica para nós medirmos a profundidade das nossas vidas. Amém? Porque todos nós somos diferentes. Todos nós encaramos as coisas de maneira diferente, temos personalidades diferentes, temos formas de ver as coisas diferentes. Então não existe uma medida métrica. Eu não posso dizer assim, não, o teu profundo é isto, ou o meu é isto. Não. Sabe? O profundo tem a ver com as situações que nós estamos a viver na vida. O profundo tem a ver com aquilo que nós queremos buscar de Deus, até onde nós queremos ir na presença de Deus e no nosso relacionamento com Deus. E diz assim em Lucas 5,4: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Bem, sabe, nós podemos ver duas formas de profundidade. A primeira forma de profundidade é quando eu encaro a profundidade da minha vida através dos meus problemas. A segunda forma de profundidade é quando eu encaro a profundidade da minha vida através das bênçãos de Deus. Sabem, Deus... Há pessoas que têm medo de ir para mar alto. Eu não sei se vocês já andaram em mar alto. Eu já trabalhei em plataformas de petróleo, 200 km de terra, e aquilo é assustador. É assustador. Quando o mar é picado, mete respeito. Okay? Mas sabem, ali eu entendi que Deus, Ele me quer levar para lugares onde eu não tenho pé. Porque os lugares onde eu não tenho pé, os lugares que são profundos no mar alto, são lugares que me desafiam. Eu não sei se vocês já andaram de barco e pensaram em lançar-se lá do barco. Não foi, não? Sabem, vocês às vezes na praia, quem vai à praia, que é a zona de praia, nós temos, em Cascais, nós temos uns barcos que se chamam gaivotas, que é uns barquinhos a pedais. Não sei se vocês têm lá, se conhecem. É uns barcos, aquilo é a pedais, leva 3 pessoas, e a gente vai a pedais, aquilo anda. E eu gosto muito de chegar onde é lá mais longe e mergulhar. Porque eu gosto muito de água, eu gosto muito de praia. Eu gosto muito do mar. Mas sabem, quanto mais longe tu estás da costa, mais profundo é. Sabem? Quanto mais longe, quanto mais perto tu estás na presença de Deus, mais Deus quer que tu te afastes da costa. Quanto mais perto tu estás da presença de Deus, mais Deus quer que tu te afastes daquilo que é os teus problemas. Mais Deus quer que tu te afastes daquilo que é a tua zona de conforto.
Sabe, nós gostamos muito de estar na zona de conforto. Gostamos muito de estar ali, onde quando nós, tudo começa a abanar, nós metemos a mão, agora começa, estou tão bem aqui. Nós gostamos disto. Nós gostamos disso. Mas sabem, Deus nos desafia a ir para lugares mais profundos. Porque nos lugares mais profundos é onde nós aprendemos a ter dependência de Deus. Porque quando falta o pé, quando nós começamos a abanar, quando nós começamos ali no chove, não molha, se tu não dependes de Deus, tu vais ao fundo. Tu vais afundar. Outra coisa que nós aprendemos com a profundidade é que quando tu dependes de Deus nos lugares mais profundos, Deus vai te dar um milagre. Amém? Jesus disse a Pedro, leva para o barco para a zona mais funda, para a zona mais profunda. Porquê? Porque aí havia a abundância de Deus na nossa vida. Aí há a abundância de Deus na nossa vida. Aí havia abundância de peixe, abundância para estes homens poderem continuar. Amém? E Deus quer fazer isto. Quer te levar a lugares profundos, onde a abundância de Deus, ela é um milagre na tua vida. Onde a abundância de Deus, ela é um milagre na minha vida. Amém? Mas nós temos que perder o medo. Nós temos que ser desafiados. Nós temos que agarrar no nosso barquinho e dizer, Deus, eu não entendo nada, mas eu vou para onde tu me disseste que eu vá. E se tu queres que eu vá para as zonas profundas, então eu vou. Mas eu não vou sozinho, eu vou contigo. Amém? Jesus vai no barco contigo. Porque a Bíblia diz que Jesus não mandou eles ir pescar sozinhos. Diz, não, vão lá que eu espero aqui por vocês. Jesus foi no barco com eles. Amém? Jesus entrou no barco, ele falou à multidão, mas depois ele disse, agora vamos pescar. Amém? Agora vamos pescar. Porque Jesus, ele quer ir contigo. Ele não quer ir sozinho, não quer que tu vás sozinho. Amém? Amém. A religiosidade deforma, mas o Evangelho de Jesus aprofunda e molda. Amém? Sabem? Uma das barreiras que nós temos, muitas vezes, para ir para lugares mais profundos com Deus, é a religiosidade. Sabem? Não sei se vocês entendem muito o que é religiosidade. Mas religiosidade é tudo aquilo que nos prende. Vocês podem dizer assim, mas eu sou cristão há muitos anos, mas há pessoas que são cristãos, mas são religiosas. Às vezes nós evangélicos, nós criticamos muito a Igreja Católica, porque eles fazem uma série de rituais, uma série de sistemas, em que nós dizemos assim, e tal, aquilo é sempre o mesmo, vão à igreja, confessam-se, e o padre diz lá, reza 3 Pai Nossos e 40 Ave Marias, e aquilo está tudo bem, faz sempre o mesmo. Mas nós às vezes somos evangélicos e fazemos o mesmo. Vocês já pensaram nisso? Nós às vezes somos evangélicos e somos religiosos também, apenas não fazemos igual aos outros, fazemos de outra forma. Mas muitas vezes a nossa vida, ela é moldada por rituais, em que nós temos a mesma forma de falar, em que nós temos a mesma forma de agir, em que nós temos a mesma forma de vir ao culto, em que nós temos a mesma forma... Há sítios que nós vamos em que aquilo só muda o espaço. E os rituais. Mas são pessoas que são rituais. Amém? E Jesus nos desafia a não ser pessoas religiosas. Jesus, ele não é religião. Jesus, ele não é religião. Jesus é alguém que morreu por ti e que viveu, ressuscitou para que tu tenhas uma nova vida. Ele é alguém que morreu e ressuscitou para transformar a tua vida, não para seres um religioso, porque religiosos eram os sacerdotes na altura. E Jesus veio combater a religião. Então muitas vezes nós somos religiosos porque nos acomodamos àquilo que é mais fácil. Zona de conforto. Eu vou à igreja, eu chego, eu sento, cantamos uma música, levanto, depois eu sento, depois eu vou para a Senhora Irmã até para a semana. Vocês já pensaram que isso, se nós fizermos isso todos os domingos, não passamos de pessoas religiosas? O que é que faz que nós
mudemos de ser religiosos para entrar no Evangelho profundo. Relacionamento, meus queridos. Relacionamento. A cada dia da nossa vida buscar a Deus. A cada dia da nossa vida querer viver o milagre de Deus. A cada dia da nossa vida buscar a presença de Deus, aquela unção de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É isso que faz com que nós deixemos de ser religiosos. É isso que faz com que nós deixemos de ser religiosos. Porque senão vamos ser religiosos. Mas Deus, Ele quer mudar o nosso paradigma. Ele quer mudar a nossa mente. Ele quer mudar aquilo que é a nossa caixinha de 3x3, que nós muitas vezes estamos formatados, e quer abrir. Quer abrir aquilo que nós temos na nossa mente para ir para lugares mais profundos. Porque lá é onde nós vamos receber a abundância de Deus. Amém? Em quarto lugar, sempre obedeça às instruções de Jesus. E diz no versículo 5: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Sabem? Eu acredito que Pedro, quando Jesus disse para ele lançar as redes, disse: Pedro, lança as redes. Disse: Este Jesus não vai bem da cabeça. Quer dizer, nós que somos experientes, nós que somos pescadores há muitos anos, não apanhamos nada. Sabemos, conhecemos o mar como ninguém. Sabemos onde há peixe, onde não há peixe. Nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Quer dizer, porque peixe não se apanha de dia, apanha-se de noite. E Jesus está a dizer: de dia, lança as redes. Este Jesus. Mas sabem, a atitude de Pedro é aquilo que Deus quer que nós façamos na nossa vida. Mas porque és tu quem está dizendo, então eu vou lançar. Mas como é que Pedro disse: mas porque és tu? Pedro não conhecia Jesus. Alguém que não conhece Jesus diz: porque és tu? Mas porque és tu de onde? Sabem, Pedro tinha ouvido os ensinamentos de Jesus. Pedro tinha acabado de ouvir de Jesus a falar à multidão. Pedro tinha acabado de ouvir a palavra. Aquilo que Deus tinha ensinado, a palavra que se fez vida na vida de Pedro. É a palavra que se faz vida na nossa vida. Então Pedro disse: porque és tu, porque és aquele que eu ouvi ensinar, aquele que estava a falar coisas maravilhosas, aquele que estava a ensinar ao povo, mas porque és tu esse, então eu vou lançar a rede. Porque pela tua palavra eu vou lançar a rede. Sabem, é tão importante isto. É tão importante isto, quando nós não vemos nada à nossa frente. E eu acredito que cada um de vocês já pode ter tido experiências dessas. Deus a dizer assim: faz isto assim, desta forma. E tu olhas para aquilo e dizes assim: Deus, estás louco. Deus, tu estás louco. Mas sabe, a atitude que Deus quer é mesmo que Pedro: Deus, eu não sei, eu não entendo, mas porque és tu, eu vou fazer. Porque é a tua palavra que está a dizer, eu vou fazer. Porque é a voz que vem de ti, que está aqui no meu coração, eu vou fazer. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu tenha já feito várias vezes e não deu resultado nenhum. Mas porque és tu, eu vou fazer. Amém? Amém? Sabem? Nós para crermos naquilo que Deus faz, nós temos que obedecer. Amém? E quando nós obedecermos, nós vamos ver. Amém? Quando tu obedeceres, nós vamos ver a palavra que Deus está a dizer. Amém? Em quinto lugar diz: confie que a sua abundante pesca chegará. E diz em Lucas 5,6: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Amém? A tua abundante pesca, ela vai chegar.
Amém? A tua abundante, aquilo que Deus tem preparado para ti, que é abundante pesca na tua vida, ela vai chegar. Amém? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, mas ela vai chegar. Porque Deus, Ele prometeu. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Nós temos ouvido testemunhos de pessoas, ainda ontem nós ouvimos testemunhos de pessoas que esperaram até o último segundo. Ouvimos o testemunho do Marcelo, em que ele não tinha casa, tinha que sair da casa. No último segundo, Deus arranjou-lhe casa. Deus arranjou-lhe casa. Deus deu-lhe uma casa. Amém? Não foi quando Ele quis, não foi no momento em que Ele quis, mas foi no momento em que Deus, Ele achou que tinha que dar. A abundância de Deus na nossa vida, ela vai chegar quando Deus achar que é tempo de nós recebermos. Quando Deus achar que tu estás preparado para receber. Amém? Amém? Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem abundância para a nossa vida. Deus tem abundância. Deus tem coisas grandiosas. Amém? Nós só temos que estar à espera para receber. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Amém? É importante nós confiarmos e nunca desanimarmos daquilo que Deus tem preparado. Amém? Diz, em sexto lugar, ande sempre ao lado de pessoas que remam na mesma direção. E diz em Lucas 5:7, diz assim, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase começarem a afundar. A gente sabe, isto é tão importante. Porquê? Porque muitas vezes todos nós temos relacionamentos na nossa vida. Todos nós temos pessoas que são nossos amigos, que são nossos familiares. Todos nós. Ninguém vive sozinho neste mundo. Acho eu. Não vivemos, pois não? Todos nós temos pessoas. Ninguém. Agora, quando a Bíblia diz, quando nós dizemos que nós temos que ter pessoas ao nosso lado que remem na mesma direção, é pessoas que não são contra aquilo que tu acreditas. Eu não sei se vocês já viveram aí alguma coisa assim idêntica, tipo, tu queres fazer uma coisa, queres fazer algo, e tens uma pessoa que quer fazer completamente o contrário daquilo que tu queres fazer. Às vezes Deus está-nos a dizer, Gil, faz isto, porque tu vais ser abençoado. Mas tu tens outra pessoa que, se tu partilhas, dizer, olha, Deus está-me a dizer para fazer isto. Outra pessoa, não é nada assim. Estás louco, tu vais fazer coisa errada. Sabem? Nós temos que ter pessoas que entendam da mesma forma que nós o coração de Deus. Nós temos que ter pessoas que entendam da mesma forma que nós o amor de Deus. Porque pessoas que chegam ao pé de nós e dizem assim, olha, eu tenho isto, Deus está-me a dizer para fazer isto. E ele diz, em vez de dizer, não, vamos, eu estou contigo. Se der bem, bom, se der mal, bom também, estou contigo, estamos juntos. Pessoas que andem ao lado de nós. Sabem? Porque quando nós temos pessoas que andam ao lado de nós, não somos só nós que recebemos a bênção. As pessoas que estão connosco também recebem a bênção. Diz aqui, Pedro chamou outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e ambos encheram os barcos. A bênção que Deus tinha naquela pesca não era só para Pedro, para o barquinho de Pedro. A bênção que Deus tinha preparado naquela milagre não era só para um, era para todos aqueles que remavam junto com ele. Amém? Então nós temos que ter pessoas connosco que estejam juntas. Pessoas que remem na mesma direção. Pessoas, olha Deus, olha, vamos, estamos juntos. Vamos, estamos aqui. Para o bom e para o mau. Na alegria e na tristeza, como dizem no casamento. O casamento é isso mesmo. Na alegria e na tristeza. Se é bom para os dois, se é mau para os dois. Não é? Ter pessoas que estejam connosco. Porque às vezes nós temos pessoas que
vamos no mesmo barco, mas aquilo quando começa assim a balançar, saltam do barco. E ainda levam o colete de salva-vidas, que é para a gente ficar sozinhos. Tipo, se o barco afundar, já não temos nem colete de salva-vidas. Porque eles já o levaram. Não, nós temos pessoas temos de ter pessoas que estejam connosco. Nem que o barco esteja a afundar, eles vão junto connosco. Eles vão junto connosco, eles não saltam do barco. Amém? E juntos nós vamos conseguir as bênçãos de Deus. Amém? Pessoas que estão connosco no bom e no mau momento, na luta e na alegria. Amém? Pessoas que não nos desamparam. Amém? É importante nós termos pessoas. Isso faz parte, isso é pertencer a uma família. Ter alguém que quando tu choras, eu choro. Quando eu choro, tu choras comigo. Quando eu rio, tu ris comigo. Quando estamos de festa, estamos de festa juntos. Mas quando temos que estar ali na brecha, na presença de Deus, estamos na brecha juntos. Em todo o tempo, pessoas que estejam connosco e que remem na mesma direção. Amém? Amém. Em último lugar, diz: se prostra em adoração diante dos feitos de Jesus. Diz em Lucas 5:8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Amém? Amém. Em último lugar, reconhecer que Ele é Senhor. Amém? Reconhecer que Deus é Senhor. Reconhecer que aquilo que nós recebemos no nosso dia-a-dia foi Ele que nos deu. Amém? Se eu tenho um trabalho, porque foi Ele que me deu. Se eu tenho um carro, é porque foi Ele que me deu. Se eu tenho uma casa, é porque foi Ele que me deu. Se eu tenho umas calças, foi Ele que me deu. Tudo foi Ele que me deu. Amém? Reconhecer e dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Se eu tenho vida, foi Ele que me deu. Amém? Amém? Reconhecer em adoração aquilo que Deus nos dá, não é nosso. Aquilo que Deus nos dá é porque Deus nos deu. Aquilo que nós temos é porque Deus nos deu. Amém? Graças a Deus, temos que aprender a ser gratos. Amém? Temos que aprender a ser gratos de coração. De coração. Dizer: Deus, muito obrigado. Deus, porque Tu és Senhor. Amém? Porque Tu és Senhor. Porque Deus vai fazer muitas coisas que nós não entendemos. Deus vai fazer muitas coisas que nós vamos, como estes pescadores, ficaram perplexos. Sabem, nós às vezes pensamos que já vimos tudo. Nós não vimos tudo. Ainda falta muito para nós vermos. E muitas vezes nós vemos o poder de Deus operar na vida dos outros e às vezes ficamos perplexos. Ficamos perplexos porque é que Deus Ele opera na vida dos outros e não está a operar na minha. Mas se calhar a minha atitude não está a reconhecer que Deus Ele é Senhor. Não está a reconhecer que Jesus é Senhor. Então vamos ter este passo. É tão importante. É tão importante. Amém. Lucas 5, 10 e 11 diz assim: como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Deus quer que nós sejamos pescadores de homens. Amém? A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Sabem, este ide para todo o mundo não era para os apóstolos, não era para os discípulos só. Este ide por todo o mundo não era para os pescadores só. Este ide por todo o mundo não era para os apóstolos só. Este ide por todo o mundo não era só para os pais da igreja, no início da igreja, nos primeiros e segundo século. Este ide por todo o mundo é para hoje. Nós temos que ser pescadores de homens.
Nós temos que ser pescadores de homens e mulheres. Homens e mulheres que Deus quer transformar. Homens e mulheres que Deus quer mudar a vida delas. Homens e mulheres que estão desesperados, que não têm a solução. Homens e mulheres que estão sem rumo. Homens e mulheres que estão com os seus casamentos desfeitos. Homens e mulheres que estão com as suas vidas medíocres, sem sentido. Homens e mulheres que precisam de um sentido de viver. Uma razão para viver. E essa razão é Jesus. Amém? Essa razão é Jesus. Jesus, Ele é a única razão que nos faz viver. Amém? Sabem? Quando eu penso de uma forma geral na nossa vida, eu não sei se vocês... Eu não vejo sentido na vida sem Jesus. Eu não vejo. Eu não vejo foco se não for Jesus. Porque se não for Jesus, nós não sabemos o que é que estamos aqui a fazer. O que nós estamos a fazer? Porque é que nós nascemos, nós crescemos, somos crianças, somos adultos, somos velhos e morremos? Porquê? Que sentido faz isso? Se nós disséssemos assim, olha, que morreu, acabou, como muitos dizem, morreu, acabou. Que sentido faz isso? Nós nascermos, crescermos, muitos chegam já a uma idade avançada e morrem, outros morrem com uma idade jovem. Porquê? Isso só faz sentido com Jesus. Porque com Jesus nós estamos a preparar uma vida para a vida eterna. Aqui nós estamos a aprender a viver para a vida eterna. Aqui nós estamos a aprender para viver além desta vida. Amém? Dizia o pastor Carlitos e eu concordo com ele. A vida eterna não é quando nós morrermos. A vida eterna começa aqui. A vida eterna começa aqui. Nós estamos a viver a vida eterna. Nós estamos a viver a vida eterna. A nossa vida eterna já começou. Aqui nós estamos a aprender a viver a vida eterna. E aprender a viver a vida eterna é estar na presença do Deus que vai estar na vida eterna. É estar na presença do Jesus que vai estar na vida eterna. Amém? Aqui nós estamos a começar os primeiros passos. Caminhar. A cair, a levantar, a vencer, a perder, a ganhar, a conhecer Deus, a conhecer Jesus, para que quando um dia isto se acabe, nós possamos continuar a nossa vida eterna. Amém? Então só quando nós temos Jesus é que faz sentido. Quando nós conhecemos Jesus é que faz sentido. Então esta esperança nós temos que levar aos outros, para que os outros possam ter o mesmo sentido de vida que nós temos. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de querer só para nós. Não é? Eu estou bem, estou salvo. Mas tu não perdes salvação por não falar aos outros de Jesus. Ninguém perde salvação por não falar aos outros de Jesus. Ninguém perde salvação por não chegar ao pé do vizinho e dizer, olha, Jesus te ama. Ninguém perde salvação por chegar ao pé do seu familiar e dizer, olha, Jesus quer mudar a tua vida. Ninguém perde salvação por não chegar ao pé do colega de trabalho e dizer, olha, Jesus quer transformar a tua família. Ninguém perde salvação por isso. Sabem? Nós continuamos a ser salvos. Nós continuamos a viver para a eternidade. Nós continuamos a crer naquele que mudou a nossa vida. Mas e os outros? E os outros? Será que somos egoístas ao ponto de querer o que é bom só para nós? Só para nós? Quando as pessoas nos perguntam, tu és feliz? Eu sou feliz. O que é que tu tens? É meu. Não dou para ninguém. Jesus é só meu. Só meu. Não dou para ninguém.
Sabem? Quando as pessoas perguntam, olha, tu és diferente, o que tu tens? Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Ele mudou a minha vida. A minha vida é um milagre e esse milagre é para ser compartilhado. Estamos a viver milagres, meus queridos. São 40 dias de milagres com Jesus e os milagres é para serem compartilhados. É para serem partilhados. E sempre que Jesus ele fazia um milagre, nós vemos muito na Bíblia, Jesus não fazia milagres lá no cantinho. Olha, vem aqui que eu vou-te fazer um milagre. Não. Ele fazia milagres à frente das multidões. Porque através dos milagres que Jesus fazia, ele queria que as pessoas vissem que Ele era o Senhor. Deus nunca vai fazer um milagre na tua vida fechado no teu quarto que tu guardas só para ti. Sabem, os milagres, eu costumo dizer que os milagres não são para nós. O que é para nós é a consequência do milagre. Mas o milagre não é para nós. O milagre é para os outros. É para que os outros possam ver que existe um Deus que faz milagres. Para mim é a consequência do milagre. Deus, Ele faz o milagre da minha vida, não é para eu guardá-lo numa caixinha e dizer assim, este é o meu milagre de estimação. Não dou a ninguém. É meu. Não. Deus faz o milagre na minha vida para que os outros possam ver que o milagre da minha vida ele existiu e eles possam ser alcançados pelo milagre de Jesus. Amém? É isto que é milagre. Amém? Deus nos faz pescadores de homens. A melhor forma de nós sermos pescadores de homens, eu não digo para nós andarmos agora com letreiros. Antigamente usávamos muito os folhetos e os letreiros. Marcha para Jesus. Para Jesus. Nós não temos que fazer isso. O melhor milagre que nós temos para ganhar pessoas é a nossa vida. É a nossa vida. Sabem, muitas vezes nós aprendemos muito a andar com letreiros, mas esse letreiro, se a minha vida não faz jus àquilo que está escrito naquele letreiro, se eu estou andando com um letreiro a dizer Jesus te ama, mas se eu não amo essa pessoa, alguém dizia tinha, olha, Deus quer alimentar a tua fome. Chegou ao pé de uma pessoa sem abrigo e disse, olha, Deus quer matar a tua fome. E o sem abrigo disse, e quê? E quê? Se essa pessoa não vai ao pé dela e diz, Deus te ama, Ele quer matar a tua fome, mas leva algo para ele comer, não faz sentido aquilo que as pessoas dizem. Então a minha vida ele tem que ser reflexo daquilo que eu falo. Se eu digo, olha, Jesus te ama, eu tenho que amar essa pessoa. Se eu digo, olha, Jesus quer matar a tua fome, eu tenho que ter algo para que a pessoa possa falar realmente. Porque a pessoa não mata a fome com ar. A pessoa não mata a sede com ar. A pessoa mata a sede com água. A pessoa mata a fome com comida. A pessoa mata o frio com roupa. Por isso é que nós temos coisas, roupas para dar, roupas para abençoar a comunidade, roupas para quando as pessoas precisam. Porquê? Porque para matar o frio não é roupa. Jesus é calor. Mas eu estou mas é calor, mas eu estou com frio. Amém? Amém? Vamos demonstrar o amor de Deus às pessoas, porque é assim que nós ganhamos almas para Cristo. Com a nossa expressão, com a nossa vida. Quando a nossa vida manifesta aquilo que as nossas palavras dizem, porque senão são palavras mortas, são palavras que não faz sentido. Amém? Então a nossa vida tem que falar mais alto que as nossas palavras. Amém? Às vezes é mais fácil nós chegarmos ao pé das pessoas e confortá-las, abraçá-las, dar-lhe um casaco, dar-lhe algo, do que dizer Jesus te ama, porque quando nós, às vezes, temos uma expressão de amor com as pessoas devem pensar assim, olha, realmente Deus me ama. Realmente Deus me ama. Porque tu estás a amar a pessoa, tu estás a cuidar da pessoa. Amém? Vamos ficar de pé, amém?
nesta tarde, Senhor, te agradeço pela tua presença neste lugar. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque nos tens ensinado, Deus, a ser mais como tu, Deus. Queremos amar pessoas, cuidar de pessoas, Deus. Porque quando nós o fazemos, nós vemos o milagre de Deus, vemos o teu milagre, não só na nossa vida, mas na vida dos outros. Deus, oramos para que tu possas, Deus, fazer milagres. Deus, estamos neste desafio de 40 dias, mas que este desafio não seja apenas 40 dias, mas seja toda a nossa vida, Deus. Todos os nossos dias, durante estes 40 dias, depois mais 40 dias e depois mais 40 dias, não importa, Deus, até o final dos nossos dias, nós queremos viver o milagre de Deus na nossa vida. Nós queremos viver o teu milagre, a tua presença, Deus, queremos viver o teu eu em nós. Em nome de Jesus, Pai, oro para que tu possas, Senhor, continuar a abençoar-nos. Desafia-nos, Senhor, desafia-nos a cada dia, a cada domingo, a cada manhã. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, queremos ser desafiados por Ti. Queremos ser alinhados por Ti. Queremos chegar mais perto de Ti, da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.